e Deus já tinha ministrado essa palavra para nós. E nós queremos compartilhar com vocês. Uma palavra, né? Nós vamos, né, fazer assim uma breve explanação, porque ela tem muitos detalhes. E nós esperamos que o Espírito Santo complete e que os irmãos continuem refletindo durante a semana, os dias, a respeito disso, né? E também nós estamos à disposição, se os irmãos quiserem bater um papo, tomar um café, conversar mais a respeito do assunto, porque nós sabemos que nós não vamos conseguir esgotar tudo, né? O texto que nós vamos ler está em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 22. 1 Samuel 2, 22. E o título do texto é Eli repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe dará o árbitro. Pecando, porém, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Só para a gente contextualizar, né? Samuel já estava ali servindo no templo e aprendendo com Eli o sacerdócio, não é? Todos devem conhecer a história. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Então, Deus atendeu ali a oração de Ana. Eli abençoou Ana, liberou sobre ela uma palavra, e a partir daquele momento Ana descansou e conseguiu a bênção que ela queria, que era ter um filho, né? Então o Senhor abriu a madre de Ana, Ana concebeu Samuel e o devolveu para o Senhor. Continuando no versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia.
Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, porque procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. É um texto duro, né? Duro de ler, e deve ter sido mais duro ainda para Eli ouvir algo assim, né? A respeito da casa e dos filhos deles. Nós vamos fazer, né, um panorama, né, sobre essa história. Mas antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor, né? Abrisse o seu coração para que o Espírito Santo fale com você de uma forma personalizada, né? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e nós amamos a palavra do Senhor. Pai, nós somos limitados diante da grandiosidade da Tua sabedoria, Pai. A palavra do Senhor fala que é impossível esquadrinhar os Teus pensamentos, mas nós Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina acerca de todas as coisas. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos alimente nesta palavra, nesta manhã, e fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Que a Tua palavra chegue a cada coração de uma forma personalizada, apropriada para cada uma das necessidades aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Sonda, conhece o nosso coração e nos transforma segundo a Tua vontade. Oh, Deus. Em Teu nome nós oramos e Te honramos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Quem era Eli? Para você que sabe, nós vamos lembrar. Para você que não tem assim, um conhecimento de quem era realmente Eli, da profundidade da história desse homem, eu quero levantar aí um panorama dessa situação. Eli foi um sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, ele era juiz, num tempo em que Israel era governado por teocracia, né? O governo de Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote era Eli, era a autoridade máxima em Israel. Ele julgava e intercedia pelo povo. Ele era da tribo de Levi, ele era um levita que trabalhava no templo, né? E também era pai de família. O ministério dele, então, consistia em várias áreas, né? Em julgar o povo, em interceder pelo povo. Ele cuidava das coisas da casa de Deus. Eu acredito que ele tinha zelo pela casa de Deus, porque ele foi juiz durante 40 anos. Durante 40 anos ele julgou a casa de Israel e foi intercessor como sumo sacerdote. Ele entrava no santuário, todo aquele ritual uma vez por ano, né, intercedendo pela casa né, pela nação de Israel. E ele foi um homem, realmente, eu acredito que no começo da sua vida, ele tenha sido um homem abençoado. Eu acredito que ele tenha ouvido a voz de Deus. Eu acredito que ele tenha sido usado por Deus porque ele julgava, né, a nação, e a nação gostava dele, porque para ser juiz durante 40 anos. Né, e a gente vê isso quando Ana vai, só assim, a gente voltar um pouquinho aí no livro de Samuel, para você entender isso, depois você pode ler os 4 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Ana, que é a mãe de Samuel, estava no templo. Ana não tinha filhos, né? E estava lá intercedendo por filhos no templo. E Eli chega para ela, e Ana mexia só a boca orando a Deus, só movimentando os lábios. E Eli chega para ela: até quando andas embriagado, ó filha de Belial? Ou ímpia, Belial, né, vamos dizer, ímpia. E a Ana fala assim: não, eu sou uma mulher que estou com o coração quebrado. Eu quero
Eu tenho um desejo no meu coração. E Eli fala com ela, vai, e Deus vai fazer o desejo do seu coração. E realmente Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Né? Você sabe a história, Ana devolveu o filho à casa do Senhor, que foi o profeta Samuel. Né? Ele é pai de 2 filhos, né? Ofni e Finéias, e ele tinha, né, um problema. Ele julgava bem os outros, ele intercedia pelos outros e descuidou dentro da sua própria casa. Os filhos deles foram transgressores, né? A gente vai ver isso um pouco, mas ele errou na educação dos próprios filhos. Ele liberou uma palavra de bênção para Ana. Ele usou de autoridade para corrigir Ana, achando que a Ana estava embriagada. Até quando você vai andar embriagado ao filho de Belial? Mas quando ele vai tratar dos filhos, ô filhinho, faz isso não, filhinho. O povo está reclamando de vocês estão agindo errado. Então ele errou nessa área. E num tempo, a Bíblia diz que era um tempo que Deus não estava falando, a voz de Deus se calou em Israel. Em determinado tempo, o profeta Eli parou de ouvir a voz de Deus. Por que ele parou de ouvir? Porque quando, talvez você conhece a história de Samuel, Deus estava lá chamando Samuel à noite, Samuel, e ele corre para Eli, você me chamou? O Senhor me chamou? Não chamei não, vai deitar. Por 3 vezes, né? Samuel ouviu a voz de Deus. Na 3ª vez, Eli entendeu, é o Senhor. Então Eli sabia que era a voz de Deus. Ele já tinha ouvido a voz de Deus, só que parou de ouvir a voz de Deus no decorrer dos anos. Aí fica a pergunta, Deus parou de falar ou ele parou de ouvir? Talvez, eu acredito que Deus não parou de falar, porque a gente vai ver que Deus manda recados para ele. E Eli tinha uma promessa. A promessa de Eli é que a família dele seria sacerdote para sempre. Os descendentes dele seriam sacerdotes. A promessa que vinha de Deus para Eli é que da casa dele nunca afastaria o sacerdócio. Né? A sua descendência, seus filhos, seus netos, bisnetos, seriam descendentes, seria uma família de sacerdote. De repente, Deus voltou atrás. Deus voltou atrás e quebrou essa promessa. Por quê? A gente vai estar analisando isso um pouquinho. Por que Deus simplesmente voltou? Não foi porque Deus é mau, simplesmente voltou atrás. Não, há uma causa nisso aí. A gente viu que Eli honrava mais aos filhos do que a Deus. Isso se chama idolatria. Idolatria não é um ídolo, uma imagem que a pessoa se curva apenas. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Aí vem uma questão para mim. O que tem tomado o lugar de Deus na minha vida? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Pode ser até mesmo família. Pode ser internet, pode ser televisão, pode ser tantas outras coisas, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. E Deus abomina idolatria. Então Deus simplesmente falou assim, olha, a partir de agora, a sua família não vai mais. Longe de mim, aquilo que eu falei, não vai acontecer. E veio toda essa desgraça na família de Eli. Os filhos
foram rebeldes, desobedientes, a gente vai estar vendo isso. E Eli simplesmente parou de ouvir a voz de Deus, que eu acho que é o ponto assim, principal. Né? Porque pode acontecer de tudo na nossa vida, mas a gente não pode nunca parar de ouvir a voz de Deus. Né? Então, a gente vai estar meditando um pouco, mas só para a gente estar entendendo esse panorama, essa situação, né, em que vivia Israel e quem era realmente Eli. Né? E ao longo da história, nós vemos grandes homens de Deus, né, que fizeram um ótimo trabalho no ministério fora do lar, mas foram derrotados dentro da casa, né? E se a gente fosse citar aí, nós íamos citar grandes nomes, homens abençoados, né? Mas que na hora de cuidar da sua própria casa falhou. E a gente, né, ficou questionando aonde que está a falha. Ele foi bem sucedido, julgou por 40 anos, ele conseguia organizar aquele povo, porque não tinha nenhum líder, né? Tinha o líder das tribos, mas ainda não tinha o rei. Mas a casa dele, quando a gente se volta, olha dentro da casa de Eli, que sentença triste. Fico imaginando, né, enquanto mãe, se eu ouvisse algo a respeito disso sobre os meus filhos. Ó, seus 2 filhos vão morrer e vai ser assim, 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 e vai comprometer a sua descendência inteira. Nunca mais vai ter um velho na sua casa. Todo mundo vai morrer novo. Olha que tristeza, gente. E aí, onde que Eli se perdeu? Eli, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu não posso cuidar do meu trabalho mais do que da minha família, do meu ministério na igreja mais do que da minha família. O meu primeiro ministério que Deus me entregou é a minha casa, é a minha família. E é ali, no dia a dia, né, na vida ordinária, né, nesse todo dia igual, que a gente levanta cansado porque a gente não dorme, né, durante a noite, e mesmo assim a gente levanta feliz porque o motivo que não deixou a gente dormir é a coisa mais linda que existe na vida da gente, né? E a gente vai, corre, faz um café e não deu tempo de fazer o almoço hoje porque o menino não deixou, não deu tempo de chegar na intercessão porque o menino começou a chorar do nada, né? E a gente vai nessa correria, mas é aí que está o nosso ministério. Um milagre todos os dias. É honrar a Deus no dia a dia, quando a gente está descabelado, né? Quando a gente não conseguiu dar conta do almoço, não é? Quando a gente não conseguiu lavar o banheiro. Aí, nas nossas reações, que nós honramos o Senhor, que nós revelamos quem Deus é na nossa vida. O nosso primeiro ministério é a nossa família. E muitas vezes, confundindo amor com idolatria, porque amor é diferente de idolatria. Nós colocamos os nossos filhos, o nosso marido, os nossos pais, né, alguém da nossa família, no lugar de Deus. E quando Eli permitiu que o trono do coração dele fosse ocupado pelos filhos, ele tirou Deus desse trono. Ali foi só dali para trás, né? Dali para frente, só para trás. Então, quando nós fazemos isso, quando nós honramos o outro, né, mais do que a Deus, nós tiramos Deus do lugar que é dele. E as coisas começam a desandar na nossa casa. E Eli, de uma forma equivocada, ele, né, deixou de honrar a Deus, e Deus cobrou dele, falou: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? E eu fiquei pensando o que levou Eli a fazer isso.
Será que ele queria evitar um problema? Será que ele estava, preguiça de brigar com meus filhos, vou deixar para lá, né? Ou então, coitadinhos, são tão bonitinhos, não vou falar nada não, né? Então, muitas vezes nós fazemos isso para evitar conflitos, para evitar constrangimentos. Nós deixamos para lá, nós somos omissos. Irmãos, omissão é pecado. E pela nossa omissão, nós semeamos coisas ruins na vida dos nossos filhos. E olha a seriedade daquilo que nós semeamos. O que nós semeamos hoje vai continuar dando frutos por muitas gerações. A palavra de Deus fala que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. Então, as boas sementes que eu planto hoje na minha casa, elas vão frutificar por 1000 gerações. Mas as sementes ruins que eu planto, elas também vão dar frutos. E pior, elas vão se tornar sementes nas mãos da próxima geração, que vai passar para a próxima geração, e aí a gente vai criando um ciclo de iniquidade na nossa casa. Então, Eli, por ser omisso, ele se tornou uma figura enfraquecida. Depois nós vamos ver, né? Ele chamou a atenção dos filhos e os filhos não deram ouvidos à voz do seu pai. Então, que voz era essa? Uma voz que não tinha peso. E hoje em dia, a gente vê isso muito na nossa sociedade. Nós, enquanto igreja, precisamos resgatar, né, esse peso da figura paterna na nossa família. Porque hoje a nossa sociedade, ela quer criar uma figura masculina fragilizada, né? Toda, né? Nhenhenhen. Não estou falando que o homem tem que ser embrutecido, não, né? Ignorante, não é isso. Mas nós precisamos devolver, e eu falo isso enquanto mulher mãe, esposa, sogra, daqui umas semanas, né? Eu falo isso enquanto mulher e falo para as minhas irmãs aqui. Nós precisamos devolver esse lugar de força para os homens das nossas famílias. A palavra de Deus fala que a mulher é a parte frágil, e a gente é mesmo. E eu não sei, um dia eu ainda vou lá no céu conversar, não sei se vai estar no céu, né? Com a mulher que quis colocar na cabeça de todo mundo que a gente é mais forte do que o homem. Gente, não, eu falo lá em casa, eu sou a mais fraca. Eu que sou a mais fraca, né? Então, irmãos, a nossa estrutura física é mais fraca, o nosso emocional sofre diferente. E por que a gente vai negar isso? Nós não somos iguais aos homens, a gente se complementa. E nós precisamos voltar para o nosso lugar feminino na nossa família. Porque o feminino de uma casa vai nutrir. A gente nutre um filho amamentando, depois a gente nutre, né? Isso não significa que um papai não possa fazer a comida, não é isso. Mas eu estou falando de ocupar o lugar que se ocupa. Depois eu vou nutrir quando eu estou cozinhando para minha família. Eu estou ali fazendo o almoço e estou orando, abençoando aquele alimento. Depois eu consigo reunir a minha família em volta da mesa e a gente toma uma refeição juntos. Isso nutre o emocional da família, nutre o emocional da casa. É espiritual. Vocês já viram uma casa que a esposa, a mãe da casa morre? Eu já vivi isso na minha casa. Minha mãe faleceu e ficou tudo perdido. Não é bom que o homem fique só. Não é mesmo. Então, quando a mãe de uma família falece, morre, o homem custa se engrenar. Porque Deus já falou isso lá no Éden. Não é bom que o homem fique só. Porque a mulher, ela traz a estabilidade emocional para casa.
O equilíbrio vem da mulher. E quantas vezes a gente é desequilibrada? Porque nós assumimos papéis que não são nossos. E colocamos o homem, o pai da família, num lugar que não é o lugar dele. O homem precisa estar, isso não é lugar acima ou